Vamos iniciar nossa reunião. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos os amigos, colegas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Hoje nós estamos tendo aqui a presença, pela primeira vez participando do nosso conselho, das novas conselheiras e titulares e suplentes, né? Então, a Célia mandou, inclusive, para todo mundo a composição do conselho agora, como está colocado, né? Então, eu queria dar as boas-vindas a Vanderlice pelo segmento popular da Casa Hacker. Eu conheço ela da PUC, né? Nossa aluna da universidade, agora já é engenheira civil, já está no mercado aí, mas muito boas lembranças dela do tempo de aluna. Então, seja bem-vinda. Também a Jocelei representando a ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Então, aqui aqui regional, né, que é a diretora regional, e a Jocelei vai ficar como representante suplente das entidades técnicas. Então, a Jocelei, só explicando, a Jocelei tem direito à fala, à voz, né, das opiniões, participando das reuniões, dando as opiniões, e tem direito de participar nas comissões, e só não pode votar, porque só pode receber voto as entidades titulares. A Thalita entrou também. Boa noite, Thalita. Aproveitar. Boa noite. Então, e a Vanderlice, como é uma entidade titular, ela tem todos esses direitos, tem direito ao voto também. Tá bom? E no caso da ASBEA, se alguma das entidades técnicas sair do conselho, a ASBEA assume no lugar. Ok. Boa noite. O Márcio Bevenuti acabou de entrar, pelo Sinduscom. Boa noite. Tá bom? Boa noite a todos. Márcio. Boa noite. Boa noite, Márcio. Eu acho que eu não vou precisar dizer todas as entidades que estão, né? Eu só queria também fazer uma fala lamentando a saída do Minha Campinas, do Conselho. A Cláudia, representante titular do Minha Campinas, mandou um e-mail dizendo que, infelizmente, faltaram nas reuniões, 3 reuniões seguidas, se eu não me engano, então perdeu o assento no Conselho. Inclusive, eu ia mandar uma mensagem para ela, uma correria, eu não mandei ainda, mas eu vou mandar, lamentando a saída, né, do Minha Campinas do Conselho. E isso é outra coisa que nós temos também que pensarmos na reformulação dos estatutos, né, do Conselho, né, do regimento interno, com relação ao número de entidades participantes, a gente ampliar o número de entidades participantes, e também com relação, talvez, a gente ser um pouquinho mais ou menos, como eu posso dizer, menos, pois com relação às faltas e à saída do Conselho, a gente tentar ser mais benevolente para que as entidades continuem participando do Conselho e a gente não vá perdendo as entidades aí ao longo do caminho, do percurso, porque é sempre bom a gente ter a participação de todos e todos estarem em condições de participar. Tá bom? João, Pois dá licença um pouquinho. Essas mudanças de faltas, ela está na lei, então a gente não pode mudar, a gente só tem que ser feito através de um projeto de lei complementar, uma mudança aí.
as faltas e aumentar o número de entidades também, de segmentos. É só o executivo, a gente pode até fazer uma solicitação, fazer um encaminhamento pedindo um aumento, né, o número de representantes de entidades, mas é só através do executivo, é só através de projeto de lei. Então, a gente pode pedir para o executivo solicitar para ver a viabilidade da gente aumentar. Nós mesmos não podemos alterar. Mas eu acho que, antes disso, nós temos que fazer a reformulação do nosso estatuto, para a gente não estar colocando o carro na frente dos bois, né? Eu acho que é um conjunto de ações que a gente tem que ter, e seria com a reformulação da normativa, e aí nós fazermos um requerimento e pedirmos ao secretário, né? No caso, acho que a gente tem que enviar ao secretário de Planejamento e Urbanismo para que a gente possa fazer essas alterações no Conselho, né? Vamos lá? Então, vamos à pauta. Nós temos a ata de número 111 da reunião extraordinária que nós tivemos no dia 30 de março. E, então, colocando em votação, todos leram aí a ata, colocando em votação, eu quero pedir para que os votos sejam anotados no chat, para a Célia poder acompanhar a votação e a gente anotar. Então, quem for a favor da aprovação da ata... Um pedido de esclarecimento. No chat, né? É um pedido de esclarecimento, João, não é votação. Pois não. Evangelina. Célia, eu havia comentado na reunião passada que encaminharia a minha manifestação sobre a votação que foi feita sobre daquela reunião extraordinária de apresentação de projeto. Eu mandei isso, você recebeu? Recebi. E isso foi anexado à ata? Como é que encaminhamento deu? Qual ata que você está se referindo? A 111? Da reunião extraordinária. Não, na reunião extraordinária. São duas, é a votação de duas atas, não é isso? Isso. Da 111 que você mandou? O que você mandou, eu fiz as alterações. Então, pronto. Então, é para saber se você incluiu na ata da reunião extraordinária. Eu não sei se a ata da reunião extraordinária é a 111. Não sei. É 111. É essa que nós vamos votar agora, né? Exatamente. Mas com as minhas as alterações que eu mandei, Célia, como eu voto? Eu não reparei, Evangelina, de anotações suas na... porque na ata que foi mandada, não tinha, né? Aí eu fiz e mandei para a Célia. Tão logo eu recebi a ata. Porque eu também, esse e-mail você deve ter mandado só para a Célia, porque eu não cheguei a ver. Deixa eu ver se eu acho que sim. Eu vi um que você mandou um e-mail sobre o regimento. Não. O do regimento e da alteração do estatuto, ou, aliás, um relato de um projeto de lei, eu mandei hoje, né? Mas a da... Aqui, ó. Não, mandei primeiro de CMDU mesmo. Para a CMDU, prezada Célia, sobre a ata da reunião extraordinária 111, da minha parte, faltou somente colocar como relatora, na ordem do resto está ok. Não, na ata, da reunião ordinária 357. Uhum. Tá. Tudo bem. A 111, você tinha feito uma manifestação na reunião passada, falando do descontentamento, né, do que aconteceu na reunião, da votação, etc., né? E aí você falou que iria enviar, mas eu não cheguei a ver. Está nesse texto do e-mail aqui. Agora é engraçado, está aqui, sobre a ata da reunião extraordinária 110. Eu escrevi, a conselheira Evangelina se manifestou no sentido de a convocação para a referida reunião
fez menção genérica, apresentação, está no texto aqui do meio. Então, mas essa 110, Evangelina, ela já foi aprovada na outra reunião e Eu acho que você publicada. errou o número da reunião. Não, na verdade não, é porque foi o seguinte, ela foi aprovada na reunião e é justamente sobre essa aprovação que eu fiz que eu me, digamos, me pus contra, né? Ao fato da gente ter aprovado. Então, aquilo aconteceu na votação. Então, isso teria que sair, essa manifestação tem que sair na manifestação, na ata da reunião. Posso dar uma opinião, uma sugestão, Evangelina? Eu não sei se eu estou sendo clara. Nós fazemos a votação aqui e você vota ou contra, ou a favor, ou se abstém, etc., da votação, e faz um voto declarado. Você declara por que você está votando desta maneira. E aí vai constar nesta ata o seu voto declarado sobre essa reunião 111. Pronto, é exatamente isso. Desculpe, Célia. É exatamente é por isso que eu fiz a declaração de voto sobre a reunião extraordinária 110 na ata da reunião ordinária 357. Mas a reunião é 111, não é 110. O chat aqui. Porque eu acho que a Célia deve ter confundido. Na hora que você foi escrever 110, ela não sei qual. Não percebeu que era sobre essa. Não clica, está aqui, está escrito ali. Tudo bem, eu vou mostrar todas as pessoas. Finalmente, a reunião extraordinária que houve a apresentação da diretora Carolina e aquela que foi convocada... É a 111, foi dia 30 de março, isso. Tá certo, eu acho que fui eu que me confundi. Não, é que houve essa confusãozinha aí do número aí. Mas vamos fazer a votação e você faz um voto declarado. Tudo bem. E aí consta na ata o seu voto. Eu reenvio esse e-mail com outro texto, então, né? Uhum. Tá bom? Pode ser assim, Evangelina? Pode. Você concorda? Então tá bom. Então vamos colocar em votação a ata da reunião extraordinária de número 111. Tá? Eu vou pedir para todos escreverem aqui no chat sobre a votação. Então, o Elton votou a favor. Resgate Cambuí... Não, é outra coisa. A Karina Secov aprovou a ata. A Evangelina declarar o voto. Depois, quando terminar a votação, você faz a declaração do voto. Aí a Célia anota, tá bom, Evangelina? Tá certo. Seplurbe favorável. Rodrigo, Thalita, favorável, Márcio, Marcelo Vinholes se abstém, o Cássio, favorável, o Alan Cury, favorável, quem mais falta votar? Vanderlice? Ela não participou. Ela pode se abster na votação. Não é o caso, né? Eu acho que ela não... Você está sem som, eu não estou te escutando. Ela não pode votar, né? Eu imaginei, como eu não participei da reunião, não poderia votar, por isso não coloquei. Se tiver que colocar, abstenho o meu voto, porque eu não sei do que se trata. Eu acho que você pode se abster nessa votação de hoje. Tudo bem. Tá? Mais alguém? Só para confirmar, João, as Béia não votam. As Béia não votam. Então vamos lá. Você anotou, Célia? Sim, senhor. Então eu vou repetir. Votaram a favor o Elton, Karina, Márcio Benvenuti, Thalita, E o Márcio? Márcio Barbucci, Marcelo Cássio e Alan Cury a favor. Abstenções. João, Marcelo Desculpa, João.
Oi. Eu acho que eu fiz confusão. De qual é essa? É da 111? É daquela reunião extraordinária 111, do dia 30 então, de março. Desculpa, essa eu me abstenho, então, porque eu acho que a gente não participou dessa. Tá, então, abstenções. Cássio, Marcelo, a Vanderlice, só. E a Evangelina votou contra. Eu também voto a favor. Certo, Célia? Certo. Então tá bom. Vamos lá, então. Agora para... deixa eu ver. O representante... A declaração de voto eu faço por escrito, é isso? Não, eu acho que você deveria fazer uma declaração. Você votou contra? Faça a declaração verbal. Certo. Eu faço a declaração verbal e encaminho para você depois, viu, Célia, se você não conseguir. Tá. Bom, o voto do contrário do resgate Cambuí se deu porque a convocação para a referida reunião, a reunião extraordinária 111, a convocação fez menção genérica à apresentação pela diretora Carolina de uma intenção de projeto, e assim não havia sentido em se votar qualquer sinalização positiva ou negativa a respeito do projeto propriamente dito, pois que não houve a correta preparação dos conselheiros. Acrescenta ainda que, se haveria votação, os conselheiros deveriam ter recebido o projeto, a apresentação, enfim, os elementos antes da reunião, e que, assim, a votação sobre o mérito do projeto, ainda que em sinalização, é incabível. Me dá licença um pouquinho, Evangelina. Essa reunião do 111, que é essa aqui, ela não foi a apresentação da Carolina, foi a 110. A 111 foi a apresentação do parecer da Carina, do projeto PLC 4, do 11 e um outro lá, do 15. Não foi dessa, foi a reunião que você está se referindo, é a reunião extraordinária 110, que ela foi realizada, se não me engano, no dia 17, 18 aí de março. Não foi... Pois bem, alguém vai conseguir enlouquecer aqui. Não sei se eu, a vocês, não, ou vocês a mim. Você está fazendo bastante confusão. Pois é uma questão de esclarecimento. Por isso eu perguntei, mais de uma vez, se a gente estava se referindo à reunião da apresentação da diretora Carolina, né? Não. Da reunião... Bom, se não é, né? Essa 111 é da reunião da Carolina. Não. É a 110. É a 110. Tá, então estou fazendo... É a 110. A do dia 30 foi a apresentação do PLC, do parecer. E a Célia travou. Agora travou. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, então. Semana depois da reunião de março. Tudo bem, eu não queria tumultuar então, essa reunião, viu, gente? Tudo bem, eu mando por escrito de qualquer forma e peço que se junte essa minha declaração na ata desta reunião que a gente está fazendo hoje. Tá, que você está mencionando essa apresentação que então é a 110 diretora mesmo. fez. Tá. É a ata da reunião extraordinária 110, foi isso que eu mandei no e-mail. É isso mesmo. Então, desculpa então, Evangelina, eu que fiz confusão, então. Então, continuando a pauta, a aprovação da ata 357 da nossa reunião ordinária do último mês, no dia 13 de abril. Então, vamos... Alguma dúvida? Podemos colocar em votação? A ata da reunião ordinária 357 é ela que se refere à reunião extraordinária 110, não é isso, Célia? Sim. Não é essa? Então, sim. Por isso que esse meu voto, então, é em relação à reunião, a ata da reunião ordinária 357. Estava certo.
Então você vai incluir nesta reunião aqui o seu voto declarado. Isso, está por escrito, foi enviado para o CMDU, no endereço geral. É na ata está aqui, acrescentar na ata da reunião ordinária 357, sobre a ata da reunião extraordinária 110, porque ela é mencionada nessa ata da 357. Eu acho que tá bom, tá ok. E agora, quando a Evangelina vai ser contra a aprovação da ata da 111, ou não tem nada a ver? Como é que fica? Vamos esclarecer. Não, eu não sou contra. Diante dessa confusão, eu estou vendo aqui o meu e-mail, está dizendo o seguinte: sobre a ata da reunião extraordinária 111, da minha parte, só faltou me colocar como relatora do PLC 11 de 21. O resto está ok. Na verdade, eu não estou contra a ata da reunião extraordinária. É mais um voto a favor, então. A minha questão era com a ata da reunião ordinária 357. Tá. Tá. Tudo registrado no e-mail. Tá bom, então vamos colocar em votação, por favor. Então, em votação, a ata da reunião ordinária 357, de 13 de abril de 2021. Por favor, votos a favor. Espera um pouquinho, só que aí a gente vai misturar os votos aqui, eu não vou entender. Acho que o primeiro voto aqui é da Karina. É da Karina. Não é do Elton, o primeiro voto? Aqui está aparecendo para mim. O Elton. Eu acho que ata 357. Exato, porque eu retifiquei meu voto da anterior para a abstenção, porque a gente não havia participado, eu confundi os números das atas. Agora, o primeiro que votou pelo horário, até você ver, o último do 111 foi às 19h15, o meu. 19h15, isso, então, estou vendo por aí também. Da 358 foi o Elton às 19h21 e aí segue. Tá. Você quer anotar, Célia? O Elton votou... O Elton votou porque não estava aparecendo para mim. O Elton votou a favor? Votou a favor. Tá? A Karina, a Vanderlice se absteve. Karina votou a favor. Thalita votou a favor. Evangelina a favor com essa declaração de voto dela. O Alan a favor. Cássio Gonzalez, favorável também. Márcio Barbucci, favorável também. Evangelina, eu já anotei, né? Favorável. O Marcelo Vion se absteve. E o Márcio Benvenuti aprovou também. Então, eu também voto favorável. O João, como entrou depois, tem o Robson, que ele é funcionário, que ele é representante da Secretaria de Planejamento, que entrou no lugar da Carol. Ele está presente também, não sei se a Mona acabou de entrar também. A Mona entrou? Tá. Boa noite, gente, acabei de entrar atrasada, desculpa. A Mona acabou de entrar, acabei de dar permissão para ela entrar. Tá? Obrigada, João. Eu me abstenho por fora do assunto. Tá bom. Quer que conste como abstenção, então? Ela é a votação da ata 357, da última reunião ordinária. E você participou, Mona. Agora, se você às vezes não leu a ata... eu vou me abster. Você pode se abster, tá bom? Tá, me abstenho então, Verde. Então tá bom, obrigado, bem. Obrigada. Vamos lá. Agora a apresentação dos pareceres. Então, o parecer sobre o PLC 17/21, cuja relatora é a conselheira Evangelina, pelo Resgate Cambuí. Evangelina, você está com a palavra. Eu posso compartilhar aqui na tela? Claro, fique à vontade. Eu estou com permissão? Sim.
O Alan está por aí, o Alan? O Alan está. Ele está Estou sim, Misterina. Você está gravando, meu querido? Eu estou gravando em outro computador à distância. Vamos ver se vai dar certo dessa vez, tá? Tá, é com a cachorrada latindo? Não, esse cachorro não é meu. Esse cachorro é meu. Vocês estão vendo o cachorro. o projeto? É o cachorro do João, então. É o meu cachorro. Ele é participativo. Ele é participativo. É o cachorro do João. Minha tela está compartilhada? Está. Você pode até falar que é vira-lata, viu, Célia? Não tem problema. Bom, parecer CMDU, projeto de lei complementar 17/2021. Projeto de lei complementar 17/2021, autor vereador José Carlos, relatora Evangelina de Almeida Pinho, parecer contrário ao projeto de lei complementar 17/2021, de 19 de maio de 2021. Preâmbulo. Acrescenta artigo 117-A à Lei Complementar 9, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Código de Projetos e Execuções de Obras e Edificações do município de Campinas. O texto do projeto. Fica acrescido o artigo 111-A, a Lei Complementar 9, de 23 de dezembro de 2003, com a seguinte redação. Artigo 117-A. Torna-se obrigatória a destinação de vagas para estacionamento de veículos em canteiros centrais de ruas e avenidas no município de Campinas, desde que as vagas possuam mais de 4 metros de largura e estejam em ângulo de 45 graus. As vagas referidas no CAPT deverão ser sinalizadas com placas que determinem tempo de permanência. Parágrafo 2º. Os veículos deverão ser posicionados no sentido do fluxo, paralelamente ao bordo da pista de rolamento e junto à guia de calçada meio-fio, admitindo-se exceções, desde que previamente sinalizadas. O Executivo, artigo 2º, o Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução correrão por conta das dotações orçamentárias, suplementares se necessárias. Artigo 4º, essa lei complementar entra em vigor na data de publicação. Revogada a disposição de contrário. Parecer. Nosso parecer é contrário ao projeto de lei 17 de 2021 pelas razões a seguir aduzidas. O projeto de lei complementar em questão pretende introduzir alterações no Código de Execução de Obras e Edificações do município, Lei Complementar 9 de 2003, acrescentando artigos que tornam obrigatória a destinação de vagas para estacionamento de veículos em canteiros centrais de ruas e avenidas no município, desde que as vagas possuam mais de 4 metros de largura e estejam em ângulo de 45 graus. Na exposição de motivos, o senhor vereador, autor do projeto de lei complementar, esclarece que se trata de demanda de comerciantes, com o intuito de propiciar a criação de vagas para que os clientes possam parar e realizar suas compras. Salienta ainda que o referido projeto de lei encontra amparo no artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro. Consultada a Lei Federal 9.503 de 97, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo mencionado se refere às paradas, operações de carga ou descarga e ao estacionamento de veículos, sendo regra que este deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia de calçada, texto repetido no parágrafo 2º do artigo 117-A do PLC Orinzane. No entanto, não verificamos interesse público capaz de justificar a obrigatoriedade da fixação dessas vagas de estacionamento em canteiro central de ruas e avenidas, ainda que nas de maior porte. A definição de vagas de estacionamento em vias públicas depende de estudo prévio, caso a caso, pelos órgãos competentes da administração municipal, que identifique a oportunidade e o interesse de fixá-las, sem que tal fato acarrete prejuízos em relação à situação de tráfego e à segurança das pessoas.
Na forma prevista pelo artigo 24 e seguinte do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos e entidades executivos da administração pública realizar o planejamento e operação do sistema de trânsito em âmbito municipal. Assim, tais definições de uso e ocupação do solo não podem ser tratadas de maneira genérica e peremptória, desconsiderando as especificidades de cada local. Por esse motivo, declaramos o parecer contrário ao projeto de lei complementar 17/2021, Campinas, 11 de maio de 2021. É isso. João, você está sem som. Estou tirando aqui por causa dos Neymar. Se o João está sem som, esse cachorro não é do João, hein? Então não é meu. Agora foram os meus cachorros que começaram a latir. Estavam quietinhos. É a hora do latir. O meu está latindo também aqui. É o horário, muita gente na rua. É que a Graça chegou, então a mãe chega e os Neymars fazem a maior festa. Vamos lá. Evangelina, tem mais alguma coisa que você quisesse... alguma observação? Só complementar, né, dizendo o seguinte: no sistema brasileiro, a gente tem alguns assuntos que são de competência comuns a todos os entes da federação, e no caso do... Tá ruim, Célia, de ouvir? Não, é que o cachorro está incomodando, eu não consigo ouvir nada, está muito atrapalhado. Você dá um jeito nesse cachorro aí, gente. Ou põe ele na reunião para dar para cala a boca desse cachorro. É verdade. É porque está chegando uma pessoa aqui do lado. Ainda bem que eu estou gravando tudo isso. Tá difícil, não dá, gente, não dá. Não consigo. Bom, o que eu queria só complementar é que no âmbito do município, né, o município, em relação ao trânsito, ele é responsável pela definição, entre outras coisas, de normas de uso e ocupação do solo para aplicar as normas de trânsito, né, como, por exemplo, a questão do estacionamento, os locais em que são permitidos parar ou estacionar. Né? É muito complicado se você imaginar que uma lei genérica, uma lei que é genérica, né, por natureza, ela já determina, de modo geral, que todas as ruas que comportem, né, ou seja, que comportem vagas em perpendicular não, mas em ângulo de 45 graus, com 4 metros de largura, tem obrigatoriamente seus canteiros centrais, né, voltados para estacionamento, né, sem analisar caso a caso, sem ver se é o caso. A possibilidade, é o que deve ser feito numa Norte-Sul ou no Orozembo Maia. É isso. Gente, está aberta a palavra. Por favor, inscrições. Eu gostaria que vocês se inscrevessem pelo chat, que assim eu fico com a ordem aqui de inscrições. O Elton. Bom.